Daniel, capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre guerra contra os santos. Nós vimos na última aula que o anticristo ele se levanta contra os santos, não só contra aquele que vai reinar, né, o Filho do Homem, mas nós vimos como os santos estão envolvidos também nessa passagem do reino para o reino de Deus. E hoje nós vamos focar especificamente nesse aspecto que revela também que Daniel recebeu a revelação, em que esse chifre, esse anticristo, ele faz guerra contra os santos. Vamos orar, vamos pedir a revelação e a ajuda de Deus, porque realmente essa é uma grande guerra, faz parte de uma guerra muito mais longa do que só nos últimos tempos, mas é um período em que vai intensificar, em que vai haver um combate, uma guerra, um conflito muito grande. Senhor, nós queremos olhar para Ti, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, como o Senhor mostrou para Daniel, como o Senhor quer mostrar para nós hoje. Nós precisamos ser preparados, Senhor. Nós precisamos realmente da Tua revelação e não só para saber o que vai acontecer em alguma medida, ter uma previsão daquilo que vem pela frente, mas muito mais importante, nós entendemos como isso faz parte do Teu plano e como nós podemos estar preparados. O Senhor não revela dia, hora, tem muitos aspectos, tem muitas sequências que nós nunca vamos saber exatamente como vai acontecer, mas o Senhor deu o necessário para que nós pudéssemos estar preparados, e é isso que nós queremos. Revela-nos, Senhor, abre o nosso entendimento, ó Deus, esteja presente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos seguindo em Daniel capítulo 7. Nós vimos na última aula como os santos, há um foco aqui, o anjo, quando Daniel pede revelação, pede mais explicações, o anjo começa a mostrar, ele já teve a revelação do tribunal, do ancião de Deus, dos dias, né, que nós ainda vamos focar mais especificamente numa próxima aula, mas nós estamos vendo todo esse contexto para a gente poder entender como que vai ser esse tribunal, como que vai ser a vinda do Filho do Homem. Então nós vimos como os santos aparecem e que eles vão receber o reino, vimos isso. Agora eu quero reler alguns dos mesmos versículos para mostrar que essa figura do anticristo, né, que como nós já vimos, tem o quarto animal, que é mais terrível, tem 10 chifres no quarto animal, depois vem um outro chifre pequeno, mas ele se torna maior do que os outros e desloca, arranca 3 chifres para ocupar o seu lugar. E esse chifre é que nós vamos ver em outras visões nos próximos capítulos, mas esse chifre representa o que nós temos entendido que é o anticristo. Então vamos ler de novo, versículo 8, Daniel 7, versículo 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com vanglória, com exaltação, ele se exalta. Então essa é uma das grandes características do anticristo, ele fala com vanglória. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Então ele vê alguns aspectos aqui, então ele vê que esse chifre fala coisas muito exaltadas,
e depois ele já vê o final, que o animal foi morto, e claro que isso inclui o chifre também. Só que antes desse animal ser morto, antes do final, antes da vitória final, nós vamos ver que tem mais alguns detalhes. Então, quando Daniel, no versículo 16, pergunta, ele quer saber mais sobre esse quarto animal, essas últimas coisas, o anjo explica no versículo 18 que os santos do Altíssimo receberão o reino. Então, essa sucessão de reinos, 4 animais, 4 reinados ou impérios, né? E que nós vimos que não são apenas 4, que ao longo da história houve muito mais do que 4, mas simbolicamente o 4 que representa a plenitude, né, o número completo, né, de reinados, de coisas da terra. Então, esse quarto reino que teve cumprimentos parciais na história, mas que vai ter uma manifestação final nos últimos tempos. E a partir desse quarto animal vai ter o pequeno chifre. Esses reinados, né, que estão, assim, todos os reinados são tentativas humanas de tomar o reino, de tomar o domínio que pertence a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse drama, como isso desenvolveu ao longo da história. Mas esses reinados representam todas as tentativas humanas de tomar para si o reinado que pertence a Deus. Isso vem desde Satanás, que a rebelião de Satanás é para tomar o que pertence a Deus e tomar para si. E Satanás induziu o homem a fazer parte do plano dele, quando Deus criou o homem para ser o seu parceiro. Nós estamos vendo como os santos fazem parte de um plano de Deus para fazer parte do reinado de Deus. Deus não criou o homem para ser simplesmente um súdito, um sujeito do reinado de Deus. Deus criou o homem para fazer parte, para sentar no trono. Vimos isso na aula passada. Então, esse plano de Deus, Satanás deturpou, Satanás interferiu nesse plano e seduziu o homem para fazer parte do plano dele. Então nós temos, né, só lembrando aqui dessa folha aqui, o último reino e o reino eterno, que é um grande, assim, chegando a um conflito final entre os dois reinos. É o mesmo reino, ou seja, não é que Satanás quer a terra e Deus só quer o céu. Deus criou a terra, Deus fez um plano, um projeto para que a terra, os domínios da terra, a cultura da terra, os povos da terra, toda a criação fosse parte do reinado dele. Então Satanás e Deus estão competindo, estão em conflito sobre o mesmo reino, mas são sistemas diferentes. E esses dois sistemas estão em combate, estão em confronto desde o início, desde antes do homem entrar na cena. Esses dois sistemas estão em conflito. Deus, embora seja soberano, ele tem, dentro das regras que o próprio Deus estabeleceu, Deus permitiu, ele se sujeitou à decisão e a voluntariedade, ao livre-arbítrio, né, assim, tanto de Satanás, que se rebelou contra Deus, quanto do homem. Né? O homem tomou uma decisão de acreditar e de seguir a mentira de Satanás no Jardim do Éden. Então, Deus é soberano, ele poderia exterminar Satanás, ele poderia exterminar o homem, quase chegou a isso, né, no dilúvio, mas Deus tem um plano e ele não vai se sujeitar nem à estratégia de Satanás e nem
as táticas de Satanás. Ele não vai entrar no jogo de Satanás, ele vai vencer Satanás por um meio totalmente diferente. Então, isso nós temos a história, que Deus é soberano, mas ele está observando, ele está permitindo, porque faz parte das próprias regras do jogo. Deus tem que respeitar a decisão que o homem tomou e vencer de uma outra forma. Então, Deus é soberano na história, mas o sistema de Satanás é que tem prevalecido por causa disso. Então, nós temos aqui, em Daniel 7, o Filho do Homem aparecendo aí no versículos 13 e 14, mas e também os santos. Há uma identificação, há uma união entre o Filho do Homem, que vai voltar para assumir o controle total, mas existe algo misterioso que precisa acontecer com os santos. E o anticristo, o dragão, ele entende isso perfeitamente. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um pequeno chifre que fala coisas muito grandes contra Deus. Ele está se exaltando contra Deus, ele não quer que Deus venha e tome o que é por direito de Deus, ele não quer que isso aconteça. Mas qual é a estratégia do dragão, de Satanás, e que ele usa os reinos do mundo para isso? A estratégia de Satanás é lutar, fazer guerra contra os santos. Então, no versículo 18, nós vemos, está aí o final da história: os santos do Altíssimo vão receber o reino, vão possuir o reino para todo sempre. Só que, versículo 20, Daniel quis saber mais sobre os 10 chifres e sobre o outro que subia, aquele chifre que tinha olhos, que tinha uma boca, que falava com vanglória, parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. E aí tem o nosso tema de hoje, no versículo 21. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias. Então nós sabemos que, no fim, o ancião de dias vai julgar, vai dar o direito aos santos, mas até que chegue esse dia do juízo, do julgamento final, esse anticristo vai fazer guerra contra os santos. Depois, no versículo 24, nós temos ainda um pouquinho mais alguns detalhes. Quanto aos 10 chifres, versículo 24, daquele reino se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis. Versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, isso tem sido um tema em vários lugares aqui, e tem outros capítulos, outros textos, tem Apocalipse, tem outros textos de Daniel que confirmam isso, que uma das coisas que mais caracteriza esse chifre, essa última manifestação, essa encarnação do sistema de Satanás que luta contra o reino de Deus. Uma das maiores características dele é que ele tem uma boca grande, o que significa que ele fala coisas muito exaltadas, ele tem muita coragem, ele levanta e profere palavras contra o Altíssimo, porque, em primeiro lugar, o objetivo, o alvo da ira e da guerra do dragão é contra Deus, desde o início. Satanás está lutando contra Deus. Então, a guerra contra os santos que desenvolve durante a história, esta guerra é, na verdade, contra Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos ver assim, aqui no versículo 25, ele profere palavras contra o Altíssimo. A minha versão aqui fala que ele destruirá. Mas essa palavra, essa tradução não é muito correta, é mais no sentido de que ele vai oprimir, ele vai perseguir,
ele vai desgastar, ele vai lutando contra os santos. Então, aqui no versículo 25, nós temos a síntese de tudo, que a ira dele, nós não vamos ter tempo de ler todos os textos hoje, mas vamos lembrar do Salmo 2, que fala que os reis da terra se levantam contra Deus, eles se unem contra Deus. A ira dos governantes, a ira dos homens, a ira que Satanás implanta no coração do sistema do homem é contra Deus. Nabucodonosor, ainda que em alguns momentos ele tenha se reconhecido a soberania de Deus, mas nós vemos esse espírito em Nabucodonosor. Ele queria ser o Todo-Poderoso, ele queria que a sua imagem fosse adorada, ele queria sim, ser mais e mais. Quanto mais, tem aquele princípio que todos nós conhecemos, por exemplo, em relação ao dinheiro, a pessoa nunca se dá por satisfeito. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais quer. A pessoa nunca se satisfaz. E poder é a mesma coisa. Quando as pessoas chegam ao poder, isso aí é muito fácil de estudar e acontece em todos esses reinos de reis, imperadores, ditadores, e, como eu tenho falado, até mesmo na democracia, até mesmo na igreja, até mesmo em sistemas aparentemente que não são tão poderosos assim. Você pode ver isso na ciência. Na ciência as pessoas estudam, querem entender, mas as pessoas nunca se dão por satisfeitas. Elas nunca acham que, se eu descobrir isso, tá bom. Não, eles querem a chave do universo, eles querem saber como que a vida começou e começam a se exaltar acima de Deus. Eu conheço mais do que Deus. E nós temos essa descrição em Isaías 14, como Satanás se exaltou, ele já era o máximo. Deus o tinha colocado como o principal em beleza, em sabedoria, entre todos os seres celestiais que Deus criou, mas ele não se contentou, ele queria ser mais. Então o anticristo, ele vai demonstrar esse espírito, ele vai tomando poder, né? O quarto animal, ele é mais poderoso, ele pisa em tudo, ele domina em tudo, e ele não se contenta, ele quer ser mais do que o próprio Deus. Então, ele se exalta contra Deus, mas ele, como ele não consegue atingir Deus diretamente, ele vai lutar contra o povo de Deus. Então, ele vai oprimir, ele vai perseguir, ele vai desgastar os santos do Altíssimo, ele vai cuidar em mudar os tempos e as leis. Então, ele quer mudar tudo. Nós tem vários exemplos disso, mas um exemplo que sempre vem à mente foi durante a Revolução Francesa, quando eles se levantaram, e isso é interessante também, esse processo, porque na Revolução Francesa, como nas revoluções, muitas revoluções que aconteceram ao longo da história, na Rússia, em outros lugares, assim, quando há uma revolução contra um poder de opressão, então a gente precisa prestar muita atenção a esses padrões que se repetem. Infelizmente, quando as pessoas se levantam contra um sistema, um poder de opressão, na história sempre acontece que esse povo que consegue fazer uma revolução e consegue derrubar o poder que existe, né? Na Revolução Francesa eles derrubaram o rei, o sistema real, né, daquele tempo, mas eles implantaram um sistema também opressor, também um sistema que começa se levantando contra Deus. Então, na Revolução Francesa, eles queriam tirar a semana de 7 dias e inventar uma semana de 10 dias. Eles queriam mudar os tempos e as leis. Quando as pessoas costumam dizer, não, nós queremos tirar o poder de um homem e nós queremos colocar o poder no povo.
E as duas coisas são opressoras. Por isso que nós estamos sempre mostrando que o sistema da besta, o sistema de Babilônia, o sistema que é contra Deus, esses dois sistemas que estão sempre lutando um contra o outro, os dois, qualquer um, se vem um que é mais para um lado, né, o poder num tirano, num ditador, não, nós vamos tirar esse poder, nós vamos colocar nas mãos do povo, né? Isso também se torna um sistema, porque faz parte do mesmo sistema. Satanás, ele é muito versátil, ele tem 7 cabeças e 10 chifres, então ele tem muitas manifestações, né? Nós temos falado assim que hoje, paralelamente, existem vários sistemas no mundo. O sistema islâmico, o sistema socialista, comunista, capitalista, seja o que for, os vários sistemas que existem fazem parte, na verdade, de um só sistema. Então, ele cuida em mudar os tempos e as leis. No versículo 25, eles, os santos, serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Então, esse aqui é uma descrição, tem alguns pontos aqui. Todos esses aspectos que nós estamos vendo aqui no capítulo 7, pelo menos vários deles, vão ser detalhados, nós vamos ver em mais detalhes em outros capítulos. Mas vamos voltar aqui só para a gente entender essa sequência e esse plano de Deus, o plano que Deus está preparando para trazer a vitória final. Deus, pelas suas regras, pelo seu caráter, sua natureza, o domínio de Deus, Deus tem todo o poder nos céus e na terra, ninguém é semelhante a Deus, mas ele não usa a força do seu poder para ganhar a batalha final. Então, isso é muito importante para a gente entender os caminhos de Deus e como Deus vai trazer a vitória no fim dos tempos. Então, nós vimos que é o mesmo reino, são sistemas diferentes, Deus está permitindo, não porque ele tem prazer nisso, mas porque faz parte necessariamente, Deus precisa respeitar o seu plano, o seu princípio de fazer as coisas, e o grande conflito final é entre o filho do homem, que vai receber o reino do ancião de dias, mas esse filho do homem está ligado aos santos. Então, esse drama entre o filho do homem e os santos é que nós precisamos entender mais. E do outro lado tem a besta terrível, o quarto animal, e o chifre, e obviamente ele também tem um povo que está junto com ele. Então, esse combate final faz parte de uma guerra. Essa guerra vem desde o princípio, mas vai chegar num grande conflito final, que é a guerra que está mostrando aqui. E nós temos que entender como essa vitória vai ser alcançada, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa guerra, nós vamos passar por duas ou três, pelo menos 3 passagens, né? Nós vamos ver Mateus 24, Jesus vai falar um pouquinho sobre esse conflito, nós vamos ver em 2 Tessalonicenses e nós vamos ver no livro de Apocalipse, para a gente entender, e lembrando que Apocalipse 11, 12, 13, né? O livro de Apocalipse de maneira geral, mas esses capítulos bem no centro do livro de Apocalipse fala várias vezes sobre guerra. Então essa guerra contra os santos é citada em vários outros lugares. Então vamos primeiro para Mateus 24, nós vamos ver algumas características, algumas descrições desta guerra e como que aparece para a gente entender o que vai acontecer. Nós não sabemos muitos detalhes, claro que existem muitas coisas que ainda não estão claras, mas nós queremos entender um pouquinho o que é essa guerra, como que essa guerra acontece e, claro, que interessa para nós
a estratégia. Numa guerra, as pessoas precisam ter estratégias de ambos os lados. Qual que é o plano do inimigo? Mas qual que é o plano de Deus, o plano para o povo de Deus? Então, é isso que interessa bastante para nós. Então, em Mateus 24, nós vamos começar a ler. Sabemos que Mateus 24 foi quando Jesus falou com os discípulos que o templo que eles estavam admirando ali, o segundo templo, Jesus falou que esse templo seria destruído, não ia ficar pedra sobre pedra, e os discípulos queriam saber quando, como que isso ia acontecer. E Jesus fala de vários sinais, ele fala que vai ter guerras, ele fala que reino contra reino. Isso está no versículo 7, Mateus 24, 7, ele fala sobre o reinos, né? É interessante que isso pode também indicar, talvez seja um pouco antes do final, mas nós vamos ter conflitos entre vários reinos humanos. Então, isso também pode confirmar que, além de ser reinos sucessivos, a visão de Daniel 7, mas também podem representar reinos contemporâneos, paralelos, né? Como eu falei, existem vários tipos, vários sistemas de reino hoje no mundo. Então, esses reinos estão em conflito e nós vemos isso claramente, assim como existem dois lados muito fortes dentro dos países de maneira geral, os países democráticos, né, direita e esquerda, tem polarização, tem assim, um grande embate entre os dois lados. Nós temos isso também entre reinos, entre Ocidente e Oriente, entre socialismo e capitalismo. Então nós temos esses islamismo, né? Então nós temos esses combates, esses conflitos entre reinos, né, que Jesus falou que vai ter, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Ok, mas eu queria, assim, ter uma descrição aqui de como será a guerra contra os santos. Então, no versículo 9, então, Mateus 24, 9, então vos hão de entregar. Quem vos hão de entregar? Né? Vai ter um sistema, vai ter um poder, vai ter um governo. Jesus aqui não fala especificamente do anticristo, e sabemos que, em certa medida, isso tem acontecido ao longo dos séculos. Aconteceu naquela época, né, que Jesus estava falando, os apóstolos dele foram, isso aconteceu com eles naquela época, mas ele está falando sobre essa guerra contra os santos, que faz parte dessa grande guerra. Então, eles vos hão de entregar para seres atormentados, vos matarão. Isso aqui é promessa. Isso aqui é promessa. Jesus está prometendo para os discípulos, vai acontecer isso. Vocês serão entregues para serem atormentados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então nós temos algo muito importante aqui, que eu coloquei no esboço, né, desse capítulo, no último item, que existe uma relação, existe uma identificação entre Jesus e o seu povo. E é muito, muito importante a gente entender isso. Parece muito óbvio, mas não é, porque hoje, principalmente aqui nos países do Ocidente, em que não tem uma perseguição como nos países islâmicos ou comunistas, mas nós temos um embate, um conflito. Só que muitas vezes a igreja não está sendo odiada por causa do nome de Jesus. Nós somos odiados por causa de causas que nós assumimos de forma errada. Não que a causa em si seja errada, mas muitas coisas que a igreja tem defendido, muitas coisas estão sendo defendidas de uma forma errada. E as pessoas são contra a igreja não por causa de Jesus, em muitos casos, né? Mas por causa de coisas erradas que nós temos feito. E por causa de nós nos envolvermos
nesse nação contra nação, reino contra reino, lado contra lado. E eu tenho repetido muitas vezes que a igreja precisa se colocar fora do combate dos reinos contra reinos, de um tipo de sistema humano contra outro tipo de sistema humano. Nós não fazemos parte disso. O sistema humano vai combater a igreja, vai fazer guerra contra os santos por causa de Jesus. Satanás, ele percebe muito mais do que a igreja, ele é muito mais focado. Nós vamos entender isso, eu espero, um pouquinho mais, né? Então, vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Olha que coisa absurda. Em vez da igreja, Jesus está dizendo que dos seus seguidores, as pessoas vão começar a se trair, vão começar a se odiar. E temos tido muito disso, tem muita divisão, tem muita guerra dentro da igreja. Nós estamos, e Satanás fica contente com isso, porque exatamente ele quer tirar o foco do reino dele. Quando a igreja combate a igreja, quando nós brigamos uns com os outros, quando há divisões, quando há traições entre nós estamos tirando a guerra do foco principal, que é contra o sistema de Satanás. Então, isso ele está dizendo que vai acontecer. Versículo 11: surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Então, olha como a guerra vai acontecer. Existe a guerra contra os santos, no sentido do sistema perseguindo, odiando, colocando na prisão, matando. Então tem uma tática do sistema de Satanás contra, no sentido de combater diretamente, de prender. Isso a gente tem visto em muitos lugares. Hoje a gente vê isso muito sim nos países islâmicos e nos países comunistas. Existe um ataque frontal, um ataque direto, tentando acabar com a igreja, enfraquecer a igreja e usando métodos diretos, métodos de perseguição física mesmo, né? Mas Satanás tem muitas outras armas no arsenal dele. Então ele tem a arma de fazer com que os cristãos briguem uns com os outros, né? Então, ele fala assim que muitos se escandalizarão, no versículo 10, e vão se trair. E aí tem falsos profetas. Então, nós temos divisões, facções, brigas internas, nós temos engano, falsos profetas, e isso a gente tem muitos exemplos na própria Bíblia, né? Nós temos falsos profetas que falavam com o povo de Israel, que eles não precisavam se sujeitar à Babilônia e falando coisas muito diferentes daquilo que Deus estava falando. Então tem o engano. Versículo 12, tem a multiplicação da iniquidade, iniquidade que é no sentido assim de não se sujeitar a Deus, de não ter santidade, de não seguir os princípios de Deus, e que o amor de quase todos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa aqui é uma descrição que não fala especificamente do anticristo, mas fala das táticas. E ele fala, né, que, versículo 21, que vai haver grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então ele fala sobre, em Lucas, né, aqui ele fala também sobre que eles, quando tiver a abominação da desolação. Então tem muitos aspectos aqui que não vou entrar agora, mas eu só queria mostrar como Jesus descreve essa guerra contra os santos. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses 2.
quando Paulo também fala a respeito do que vai acontecer no final, e ele fala aqui, uma das passagens principais do Novo Testamento, que fala a respeito do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião, nós vamos ser ajuntados com Ele. Isso fala do próprio arrebatamento, quando Jesus volta, 1 Tessalonicenses 4, Jesus volta e nós somos reunidos, nos juntamos a Ele nos ares, né? Então, nossa reunião com Ele. Então, quanto a isso, né, quanto à vinda e a hora que nós vamos nos reunir com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Tinha gente falando, naquela época, Jesus já tinha voltado. Então ele falou assim, não, né, Jesus não voltou ainda. E eu vou te explicar. E só assim, a gente não... Meu objetivo aqui não é entrar em muitos detalhes assim sobre cronograma da escatologia. A Bíblia fala sobre várias coisas, a Bíblia fala sobre até sobre períodos de tempo, 3 anos e meio, coisas assim. Mas a Bíblia deixa muita coisa em aberto porque o objetivo de Deus nas Escrituras, na profecia, não é apontar nem exatamente a sequência das coisas. Eu desconfio muito quando alguém tenta cronometrar, assim, vai acontecer assim, 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 muito detalhado. Tem descrições na Bíblia, mas tem muitas passagens que nós não sabemos exatamente como se encaixam. Então nós temos que ter muita humildade, uma atitude de realmente, sim, Deus, nós queremos entender como nos preparar, mas nós não queremos ser presunçosos. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Mas essa passagem aqui, que existe uma grande polêmica sobre arrebatamento, né? Como aqui citou arrebatamento, só vou citar de passagem, que o que ele está falando, né, Tessalonicenses 4, fala sobre Jesus voltar, a última trombeta, e nós vamos ser reunidos com ele nos ares, né? E aqui também, quando ele fala no versículo 1, a nossa reunião com ele, a reunião é assim, Jesus estava ausente, e ele vai voltar, aí nós, né, os discípulos, o povo dele, que ficou sem a presença física dele, nós vamos nos reunir com ele de novo. É como alguém que de muito tempo, o filho estava distante, então ele volta. É essa ideia, né? Agora, essa reunião, esse arrebatamento, Paulo está dizendo, não vai acontecer, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, vai ter muito engano, ninguém vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha apostasia. Mas ele não está falando sobre qualquer apostasia. Continua no versículo 3. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Teve alguém que traiu Jesus na sua primeira vinda, que foi também chamado filho da perdição. Vai ter uma outra pessoa, não, pelo que a gente sabe, não é de entre os seguidores de Jesus, mas, né, quem vai saber de onde que vem, de onde que vai surgir esse homem do pecado, mas ele vai surgir, o homem do pecado, é alguém que vai encarnar, é uma manifestação plena, é uma plenitude, né? E Jesus falou, né, na passagem que acabamos de ler, em Mateus 24, que a iniquidade vai aumentar, a iniquidade vai chegar a um ponto máximo, vai chegar a uma plenitude. Então aqui vai descrever. Então, primeira coisa assim, né, o que nós entendemos aqui, em várias outras passagens, que a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação. Tudo que Jesus falou em Mateus 24 foi falando sobre a tribulação. Para quem ele estava falando? Ele estava falando para seu povo, não era só os judeus, né? Jesus estava falando para o seu povo.
Ele estava dizendo para seus discípulos: olha, vocês precisam estar preparados, eles vão odiar vocês, eles vão entregar, vocês vão ter que passar por um tempo de engano, vocês vão ter que passar por toda essa guerra contra os santos. Então aqui também ele está dizendo assim, tem gente que fala que Jesus já voltou. Jesus não voltou. Como é que eu sei que ele não voltou? Bom, primeiro, todo olho vai ver, né? Como é que eu sei que ele não voltou? Porque eu não vi ainda, ninguém viu. Mas o argumento que Paulo usa é, antes de ter a manifestação, antes de ter esse grande conflito final, Jesus não vai voltar. Ele vai voltar depois que houver essa manifestação, porque ele vai dizer mais na frente, no versículo 8, que Jesus vai destruir esse homem do pecado na sua volta. Então, quando ele voltar, ele vai destruir. Mas antes da volta de Jesus, esse homem do pecado vai se manifestar. Então, vamos voltar para o versículo 4, para uma descrição de quem é esse anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, toda manifestação de Deus. Então, é isso que eu falei assim, ele tem uma sede insaciável por poder e exaltação. E por isso eu falo com muita convicção, com muito temor. Lógico que nós não queremos, eu sempre falo, eu não estou procurando estimular nenhum tipo assim, de espírito de crítica, de guerra interna. Acabamos de ler que isso não deveria acontecer dentro da igreja. Porém, Jesus deu advertências muito claras. Nós não podemos tolerar, nós não podemos acompanhar, nós não podemos abraçar qualquer tipo de liderança, seja política, seja religiosa, seja em qualquer outra área, quando a pessoa se levanta, o espírito de exaltação. Isso não é uma coisa que você possa dizer assim, não, isso aí não tem problema, todo mundo é falho. Nós precisamos realmente identificar quando tem esse espírito que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, isso aqui é muito sério. Claro que muitas pessoas, eu não tenho revelação, a gente não sabe sobre detalhes, mas isso aqui dá a entender para muitas pessoas interpretam isso, que vai ter um terceiro templo em Jerusalém e que o anticristo vai se assentar dentro do templo como se ele fosse o próprio Deus. Realmente eu não sei, pode ser assim, mas eu estou preocupado nesse momento com a identificação do espírito do anticristo. Em 1 João ele falou assim que já houve muitos anticristos. Nós precisamos entender o espírito. Eu creio que vai ter um anticristo, mas tem pessoas que acham que não tem uma pessoa, que é mais um espírito, tem essa ideia também. É um espírito que atua, mas eu acho que isso é muito importante entender, que é um espírito que atua dentro da igreja, dentro da política, dentro das áreas de cultura humana. Nós temos o espírito que se exalta e que não quer, ele combate qualquer tipo assim, não tem um ser superior, não tem um Deus, né? O homem se torna Deus, o homem se exalta, o homem é uma regra para si mesmo. Então, toda exaltação e todo espírito que nega a autoridade de Deus, a mensagem do livro de Daniel era sempre muito clara de que Deus estava afirmando a sua soberania sobre Nabucodonosor, sobre Belsazar. Deus estava dizendo, você acha que você é o máximo, você não é. E isso tem acontecido muito nas diversas manifestações de autoridades humanas. E eu queria dizer uma coisa importante, que tem pessoas que falam de Deus,
mas que tem um espírito de exaltação. Nós temos isso dentro da igreja. Falam de Deus, mas elas se exaltam. Então é uma coisa, isso é muito enganador, porque a pessoa fala assim, não, mas fulano fala de Deus, fulano reconhece que tem um Deus, mas no final das contas, como é que a gente sabe? É um pouco difícil, claro que eu não tenho uma fórmula perfeita para isso, mas como que a gente sabe que alguém que até fala em Deus está se exaltando e não está se submetendo a Deus? É quando a pessoa se coloca acima de qualquer tipo de prestação de contas ou julgamento ou repreensão. Quando a pessoa se coloca assim, não, ninguém pode pôr a mão em mim, eu sou autoridade, a pessoa até fala assim, só Deus que pode me corrigir, e isso é muito perigoso porque isso mostra que a pessoa não se sujeita. Quando a pessoa é realmente submissa a Deus, ela também se submete a outras pessoas. Isso pode ser na família, isso pode ser na igreja, isso é claro na política. As pessoas não se sujeitam. O caminho de um ditador é quando ele começa a rejeitar todas as outras formas legais que existem para restringir ou para julgar sua autoridade. Então, são manifestações que nós podemos ver que é o espírito do anticristo. Então, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. Então, isso é um mistério, é um princípio que opera. E ele fala no versículo 8 que Jesus vai destruir esse iníquo pelo sopro da sua boca. Mas versículo 9, a vinda desse iníquo. Então, antes da vinda de Jesus, nós temos a vinda do homem do pecado, desse iníquo. E ele vem segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Gente, isso está muito atual, né? E nós temos a operação do erro e da mentira em muitas áreas. Muitas pessoas estão identificando assim, só vamos dizer assim, numa direção. A mentira vem dali, vem de tal mídia, ou vem de tal lado, tal partido. Gente, a mentira, ela opera. Nós temos visto isso acontecendo, tem vários escândalos, eu poderia citar, tem vários escândalos em andamento agora, na igreja evangélica, na igreja católica, tem havido isso em tempos passados, evangelistas. Então, a operação do erro existe e vem se manifestando. Então, nós precisamos ter amor pela verdade. O que quer dizer amor pela verdade? O amor pela verdade significa que mesmo que algo venha me ferir, mesmo que a verdade venha me confrontar, mostrar o erro na minha vida, eu preciso amar mais a verdade do que a injustiça na minha vida. Então você vê isso nos líderes, mas você vê isso nos seguidores também. Ninguém quer admitir que está errado. A gente luta até o fim. Muitos alemães estavam se apegando a Hitler até o fim, já tinham visto muitas coisas, mas não queriam entender que eles tinham sido enganados. Então eles se apegam ao erro. E muitos seguidores, nós temos aquele caso décadas atrás, quando um líder religioso levou centenas de pessoas ao suicídio coletivo, e isso é assim, até onde pode ir assim, o amor pelo seu partido, pelo seu líder, por aquilo que você acredita, você ama mais aquilo do que a verdade. Então, isso aqui, gente, é muito sério mesmo. Nós precisamos ter o amor à verdade.
Então vamos, cada uma dessas passagens, provavelmente nós vamos voltar, porque estamos falando de temas aqui que vão continuar no restante do livro de Daniel. Então, vários desses aspectos nós ainda veremos mais. Mas eu quero ir agora para o livro de Apocalipse. No capítulo 11, fala das duas testemunhas que vão profetizar durante esse período de 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio foi citado em Daniel 7. Eu li isso agora há pouco, no versículo 25, Daniel 7, 25, que fala que os santos serão entregues nas mãos desse chifre, desse anticristo, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui em Apocalipse 11 fala a respeito das duas testemunhas, do versículo 3, e eles têm grande poder, eles têm sinais para profetizar e para mostrar o poder de Deus. E aí, versículo 7, Apocalipse 11, 7, eu só queria chamar a atenção para essa expressão, né? Guerra contra os santos. Então, quando fala aqui no versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas. Não vamos tentar explicar quem são as duas testemunhas. Algumas pessoas acham que são 2 homens mesmo, outros que é um grupo profético, uma coletividade. Mas quando acabarem o seu testemunho, então eles têm uma missão, como Jesus tinha uma missão. Várias vezes o povo quis matar Jesus, as autoridades, uma vez o próprio povo levou Jesus até um precipício perto de Nazaré. E quis jogar Jesus abaixo ali. Então, houve várias tentativas, vários planos, vários desejos de matar Jesus. E a Bíblia fala em vários momentos que Jesus sabia que não era a hora dele. Então, as duas testemunhas terão uma missão para profetizar, para manifestar, para dar advertências, para mostrar que o reino de Deus vem, cuidado, né? E mostrando o poder de Deus, não é uma palavra vazia. Eu anseio por esse dia. A gente tem visto muita ausência de uma palavra clara e muita ausência do poder de Deus e muita mistura da igreja com pecados, com escândalos. Esses dias um irmão me falando assim, eu não tenho coragem de abrir minha boca e falar sobre o testemunho, sobre a igreja, porque a igreja está na lama hoje, a igreja está envergonhada. Você falar de cristianismo, as pessoas associam com tantas coisas que estão acontecendo agora, nesses dias. Então eu anseio pela vinda dessas testemunhas que vão falar daquilo que Deus vai fazer com poder, com sinais, e durante o tempo da missão deles, ninguém consegue matar. Os governantes, as pessoas ficam iradas. As pessoas ficam iradas contra eles e querem matar. O que nós podemos fazer para matar? Acabe queria matar Elias, Jezabel queriam matar Elias. Então, Deus, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem uma missão, Ele protege, Ele diz, olha, por enquanto ninguém vai pôr a mão. Mas no versículo 7, quando terminarem a missão, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Então, aqui nós temos essa expressão, e é muito semelhante ao que nós vimos em Daniel 7, que esse chifre, esse sistema da besta, o último animal, vai receber poder. Isso aqui é contra as duas testemunhas, mas tem muitos outros aspectos dessa guerra. Ok? Então, essa aqui é a guerra, e eu não vou continuar lendo aqui, mas essas duas testemunhas são mortas, as pessoas ali, os reinados da guerra, da terra, eles vão fazer uma manifestação, eles vão ficar contentes, eles vão ficar alegres, eles vão ficar trocando presentes, né, no versículo 10, né, versículo 10,
E depois daquele versículo 11, eles vão ressuscitar e eles vão subir aos céus diante de todos os inimigos. Então, é a morte, mas é também a ressurreição. Então, nós temos esse princípio que precisamos entender mais. E no versículo, eu só queria, antes de entrar no capítulo 12, no capítulo 11 ainda, fala assim, tem o sétimo anjo toca a trombeta, no versículo 15, e aí os 24 anciãos, primeiro fala assim no versículo 15, os reinos do mundo, isso que eu tenho falado, sim, os reinos do mundo. Deus não está entregando a Jesus os reinos celestiais, isso já são dele, mas os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Aí, versículo 16, os 24 anciãos se prostram e eles dão louvores a Deus, graças te damos, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E olha o versículo 18, Apocalipse 11, 18. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, é o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dares recompensa aos profetas. Então aqui nós temos também assim esse momento de ira das nações, como no Salmo 2, as nações, os governantes, o sistema de governo, os reis da terra, iraram-se as nações. São governantes, mas alguns que vão seguir os governantes. Então, nós precisamos tomar muito cuidado a quem nós estamos seguindo, qual o espírito que nós estamos seguindo e não permitir que a força, as estratégias do inimigo tenham aplicação contra nós. Eu vou entrar um pouquinho nesse capítulo 12 de Apocalipse, porque esse capítulo descreve, nós vamos ter que, mais uma vez, completar esse assunto na próxima aula, não vai dar tempo para explorar tudo aqui, mas eu nem vou poder ler tudo, mas eu vou descrever mais ou menos o que essa visão que João recebe no capítulo 12, porque talvez seja a melhor descrição na Bíblia dessa guerra que nós estamos falando. Então, essa guerra contra os santos, essa guerra que nós estamos vendo o seu final nesse tempo do fim. Então, ele fala que ele viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Eu já vou falar assim desde o início que a maioria das pessoas interpreta essa visão como sendo ou Maria que deu à luz Jesus, mas a ideia da visão acho que não caberia assim ser uma pessoa só, mas muitas pessoas interpretam essa mulher como sendo a nação de Israel. E essa mulher bela, porque ela é uma mulher perfeita, ela é vestida do sol, ela tem uma coroa de 12 estrelas, ela está, assim, o sol é a luz de Jesus, a luz de Deus. Então, esse aqui é uma visão, para mim, da igreja gloriosa. Essa aqui, mulher, a noiva de Jesus, nós temos assim, essa simbologia que é realmente uma visão daquilo que Deus está preparando. E começa lá no Jardim do Éden, que a descendência, a semente da mulher seria a chave para a vitória contra Satanás. Então Deus não fala assim, olha, Satanás ele é muito forte, ele foi o anjo mais alto, o ser celestial mais alto que Deus criou. Como é que o homem, então, como o Salmo 8 fala, o homem que foi feito menor do que os anjos, então, claro, muito menor do que Lúcifer, do que Satanás, como que esse homem vai vencer? E a própria mulher que foi o alvo de Satanás no Jardim do Éden para receber, para enganar, para receber o fruto proibido, essa mulher vai
ter um filho. É da própria mulher que Satanás alvejou e que foi o começo da entrega, da entrega do homem, né, que o homem fez a Satanás. Essa mulher vai dar à luz. Então, é filho do homem, né, em Daniel 7. Então, nós temos essa visão de como Deus vai trazer a vitória através de um instrumento frágil. Mas essa mulher aqui, ela representa, porque se você continuar lendo em Apocalipse 12, ela não representa uma pessoa e eu não consigo ver que ela represente. Eu estou oferecendo uma opinião apenas, né? Não tenho nenhuma autoridade de outro texto final, mas eu não consigo ver essa mulher como sendo exclusivamente Israel. Eu diria assim que é como a oliveira de Romanos 11, que a oliveira foi inicialmente a nação de Israel, mas os gentios foram enxertados. Então, a visão da oliveira em Romanos 11 é uma visão de todo o povo de Deus. Eu vejo essa mulher gloriosa, vestida do sol, como a manifestação final do que Deus queria fazer com seu povo, né? Que todos os profetas falaram sobre, usaram essa analogia de Deus procurando alguém com quem pudesse casar. Então, é a noiva, a sua nação de Israel, incluindo Israel, mas incluindo também os gentios. Então, eu vejo essa mulher como essa fase final, máxima do povo de Deus. E ela está grávida e grita com dores de parto. Então, João vê essa mulher num momento de parto, no momento mais angustiante, das dores mais intensas. E isso também, nós temos palavras proféticas, Isaías e outros profetas, falando a respeito de dores de parto, para dar à luz aquilo que Deus queria. Então ela está grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aí vem o dragão e ele se coloca diante da mulher e ele sabe que a mulher vai ter um filho e ele sabe que a profecia, a palavra que Deus deu no Jardim do Éden é que a semente ou a descendência ou o filho da mulher seria o instrumento para derrotá-lo. Então, quando a mulher vai dar à luz, ele quer destruir aquele filho, ele quer devorar, ele quer acabar com qualquer possibilidade desse filho vencê-lo. E a maioria das pessoas entende que esse filho é o próprio Jesus. Como nós temos mostrado, a profecia ela mostra algo imediato, mas ela mostra algo também mais à distância. Agora, o problema é que esse livro de Apocalipse, essa revelação veio muitos anos, essa revelação parece que veio, né, os estudiosos entendem que esse livro foi escrito, a revelação deve ter vindo em torno de 50, 60 anos depois que Jesus foi embora. Então, como que uma visão do futuro poderia ser a respeito do nascimento apenas de Jesus? Pode incluir, claro que essa ideia de que Satanás, durante a história, estava sempre procurando de onde viria a semente prometida em Gênesis 3. Satanás sempre estava procurando isso. Porém, ele nunca sabia direito quem era, mas quando ele viu quem era Jesus, ele armou tudo para que Jesus fosse morto. Ele não conseguiu destruir, né, com a morte daquelas crianças em Belém, mas ele tinha esse interesse em impedir a primeira vinda de Jesus. Porém, toda essa visão de Apocalipse 12 vai mostrar coisas do final.
E, portanto, essa mulher que dá à luz tem um outro significado, não só, assim, são paralelos. Assim como o dragão queria devorar, queria destruir, queria fazer tudo para que não viesse Jesus a primeira vez, ele continua o fim não veio ainda. Jesus não veio tirar todo o domínio. Não aconteceu esse Apocalipse 11 em que todos os reinos passam a ser os reinos de Deus. Então o dragão continua e ele sabe que tem um tempo. Eu sempre me lembro dos demônios que falavam quando Jesus expulsava demônios, e os demônios reclamavam, olha só, né? Os demônios reclamavam com Jesus e falavam assim: como assim? Não chegou nessa hora ainda. Você veio antes da hora. Então, os demônios tinham noção, primeiro, de que um dia vai acabar, eles sabem que eles não vão continuar, mas eles sabem que tem um tempo. Esse tempo que Deus permitiu aqui, da soberania, na soberania de Deus, que Deus ainda está permitindo o domínio do sistema satânico, mas eles sabem que tem um tempo determinado para chegar ao fim. E Satanás aqui ele está olhando para isso. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque realmente tem muita coisa nesse capítulo que nós queremos mostrar. Eu só vou dar aquele vislumbre aqui, né, para mostrar um pouco mais do que nós vamos continuar falando na próxima aula. Então, a guerra entre os reinos, a guerra de Satanás, e nós vamos continuar falando sobre Apocalipse 12, porque ele vai descrever toda essa cena, todo esse drama, né, em que Satanás está procurando impedir os propósitos de Deus. Nós precisamos entender do que se trata essa guerra. Então eu vou só dar esses pontos aqui simplificando, mas na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, qual é o sentido da guerra que vem acontecendo ao longo dos séculos e que vai ser uma guerra mais acirrada, mais forte, mais intensa no tempo do fim, com esse quarto animal e com o chifre, essa guerra contra os santos? Qual é o propósito? Que o inimigo, ele sabe que é vencido, mas qual é a estratégia dele? Como eu falei, numa guerra tem estratégias. Então nós temos que saber qual é a estratégia dele e qual é a estratégia que Deus tem para nós. Então, desde Gênesis 3, todo o Antigo Testamento, qual era o grande objetivo de Satanás? Evitar a vinda da semente da mulher. Então, essa cena que nós acabamos de ler em Apocalipse 12 descreve essa posição do dragão, que ele está olhando para onde que está essa mulher, onde que vai ter o filho e como que ele pode fazer para devorar esse filho, para matar esse filho, antes que o filho venha e pise na sua cabeça. Então, esse aqui se refere a tantas tentativas, né? Nós podemos ver quantas vezes que, né, tem vários exemplos de como Satanás tentou fazer isso. No Egito, a estratégia era matar todos os homens, todos os meninos que nascessem, né? Era uma estratégia satânica para eliminar a possibilidade de nascer o Messias. Depois nós temos vários momentos na história dos reis em que uma rainha, em que alguém tentou matar toda a descendência da linhagem de Davi, porque Satanás entendeu, né, teve a profecia, a promessa de Deus para Davi de que um descendente dele se sentaria no trono para sempre. Esse é a semente da mulher. Então ele tentou acabar, sobrava um menino, Joás, por exemplo, sobrava um descendente. Né, foi uma tentativa de Satanás de eliminar, de exterminar toda a descendente de Davi. Depois nós temos no livro de Esther, quando Amã tenta
matar todos os judeus. E vai assim, né? Sempre, e aí tem, né, quando os magos do Oriente falaram que eles vieram para adorar o rei dos judeus, né? Herodes tentou matar todas as crianças. Então, sempre, isso são algumas demonstrações de como Satanás estava sempre tentando anular, acabar com a descendência da mulher e não evitar a vinda da semente ou descendente da mulher. Outra coisa, né, que nós vamos ter que explicar isso mais na próxima aula, mas outra coisa que Satanás quer fazer é evitar o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Porque isso também ele enxerga, né, que dentro da promessa de Deus a Abraão, na sua descendência, todas as nações serão abençoadas. Então, Satanás sabia, entre essa descendência, então, tem alguém que vai acabar com o meu reino. Mas tem mais ramificações e mais implicações nisso. Mas ele quer evitar, isso continua até os dias de hoje. E ele quer evitar a volta de Jesus. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, ok? E aqui nós temos essa guerra contra, nós já falamos várias coisas aqui, né? Essa guerra contra os santos, que na verdade é uma guerra contra Deus. Então, nós vimos que o chifre, ele se exalta, ele tem uma grande exaltação, falamos bastante sobre isso hoje, né? Que todo espírito de exaltação é um espírito do anticristo, foi a origem do grande pecado de Lúcifer, foi ele querer ser mais do que Deus. Então, toda exaltação, nós precisamos fazer guerra contra isso dentro de nós mesmos. Nós precisamos entender quando nós estamos dando lugar. Pode ser uma exaltação de cada um, né? Eu me exaltando, mas isso às vezes é feito de uma forma assim, eu exalto o meu líder. Então, se eu torço para Corinthians, ou Palmeiras, ou São Paulo, qualquer time, assim, eu me sinto vencedor quando o meu time ganha. Isso acontece na política, isso acontece em cada situação, pode acontecer dentro da igreja, né? Facções dentro da igreja. Então, nós nos exaltamos através da exaltação do nosso líder. Então, isso é um espírito terrível, né? Que Jesus ensinou claramente contra isso. Blasfêmia, ele se coloca no lugar de Deus e eles, né, como fala em Salmo 2 ou em Apocalipse 11, esse espírito de exaltação é um espírito de rejeição do domínio de Deus. Então, mesmo a pessoa falando de Deus, ela se coloca como autoridade máxima. As pessoas têm uma maneira de colocar assim, eu sigo a Deus, mas eu sou exaltado. Eu sou exaltado. Então, as pessoas se exaltam contra Deus, mesmo falando de Deus, porque as pessoas se tornam como se fossem o próprio Deus. Então, é uma exaltação muito enganosa, né? E como o anticristo, como o sistema babilônico não consegue muitas vezes atingir o próprio Deus, eles usam essas armas contra Satanás, contra o povo de Deus, né? Satanás usa isso contra o povo de Deus, oprimindo, enganando, trazendo apostasia, frieza. Nós lemos essas coisas em Mateus 24, principalmente, Tessalonicenses 2 também, como o inimigo, como o homem do pecado, ele usa combate direto, sofrimento, formas de prender, né, e chegando ao ponto máximo de matar, né, de matar. Então, essas são as armas que o inimigo usa contra Deus. E no livro de Apocalipse, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Nós temos as armas que Deus deu para a igreja, para o seu povo. Como que nós vamos
resistir. Se você quiser saber onde está a chave disso, está em Apocalipse 12, versículo 11. Né? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Então, eu estou dando alguns vislumbres de aspectos que nós vamos elaborar mais na próxima aula, mas nós realmente queremos entender mais. Esse capítulo 12 de Apocalipse é um capítulo que fala muita coisa sobre essa guerra, e nós queremos entender um pouco mais e estar preparados, porque essa guerra que existe desde sempre, desde o Jardim do Éden. Antes do Jardim do Éden, Satanás já estava em guerra contra Deus. Então, essa guerra, ela existe desde o início da humanidade. Nós precisamos entender qual é o objetivo, porque muitas vezes nós nos envolvemos em guerras, em conflitos, ou da maneira errada, às vezes contra os alvos errados, como quando nós combatemos pessoas de dentro da própria igreja de uma forma errada, ou mesmo quando nós assumimos lados num conflito que não é nosso. Então nós precisamos realmente entender o que é que Deus nos mostrou sobre o conflito final, que nós possamos ter a graça de Deus para entender isso e para entender como nós podemos fazer parte disso. E lembrando sempre do texto muito importante em Efésios 6, que fala que nossa guerra não é contra carne e sangue. Então, vamos realmente colocar nossa vida diante de Deus para que Ele nos prepare para um conflito muito sério e que vai exigir a nossa preparação. Senhor, nós, mais uma vez, agradecemos porque o Senhor não nos deixa no escuro. O Senhor não quer revelar, às vezes, o tipo de detalhe que nós gostaríamos, às vezes nós queremos saber quando, como, o que é a marca da besta, quando que vem, como é que chama, qual é o país, de que lugar que vem. Às vezes nós focamos em aspectos da escatologia que não são o foco principal, porque as pessoas, como no tempo da tua primeira vinda, os sábios, eles tinham as profecias, eles tinham as escrituras, mas eles não conseguiram reconhecer o Senhor, porque eles estavam com o espírito errado. Por isso o Senhor foi tão duro contra os escribas, fariseus, sacerdotes, líderes. O Senhor era muito duro com eles, porque o Senhor queria realmente combater a raiz, combater a origem, onde tinha infiltrado. O inimigo, ele infiltra, o inimigo, ele entra e ele corrompe as pessoas, e ele faz uma infiltração dentro do reino do Senhor. E nós, ó Deus, nós estamos olhando para Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ajude a fechar as brechas, a ter defesas contra engano, a ter defesas contra a exaltação, a ter defesas contra esses caminhos enganosos que podem nos confundir e nos levar a combater de uma forma errada. Senhor, mostra-nos, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.